alunos queridos, hoje nós vamos então continuar a nossa aula de genética de populações. A gente terminou fazendo aqueles cálculos de frequências gênicas, frequências genotípicas. Ensinei para vocês até o teorema de Harry-Weinberg. Quando aplicar, a gente vai usar ele hoje de novo. E no final, mais para o final da aula, se der tempo, a gente começa a falar sobre linkage, lei de Morgan, que é a última parte da genética, onde a gente vai encerrar esse assunto para depois começarmos ali a falar de biotecnologia e a gente ir para a evolução. Beleza? Vamos começar a relembrar o que a gente tinha discutido lá na genética de populações, para a gente poder entender alguns fatores que vão alterar as frequências, fazer um último exercício sobre isso, só que agora no caso de polialelia, aí a gente passa para o linkage. Vamos lá para a apresentação, então. Vamos começar esse negócio. Vamos, então, na apresentação. Turma, na semana passada nós terminamos mais ou menos a aula por aí. Onde eu estava explicando para vocês a importância desse teorema. Aquele teorema que a gente consegue ter uma noção de quantos indivíduos de cada genótipo, de cada fenótipo tem em uma população, desde que seja entregue para nós os valores das frequências gênicas. Vocês lembram que a gente usou, então, aquela soma, aquele quadrado da soma, né? Aquela formulazinha, os homozigotos A ao quadrado, os heterozigotos seriam 2 Azão Azinho, os homozigotos recessivos Azinho ao quadrado. Isso aí era o teorema para a gente prever a quantidade de indivíduos de cada genótipo na população. Mas qual que era a importância disso? Bom, a importância disso é a que eu mostrei para vocês. Se depois de um tempo você fizer esse cálculo de novo, se depois de um tempo, então, você for para calcular as frequências dos genes e dos genótipos naquela população, você pode chegar em duas conclusões. A primeira conclusão é que as frequências gênicas e genotípicas estão se mantendo constantes, não tem alteração significativa. A gente conclui, portanto, que essa população está em equilíbrio. Significa que essa população ela não está sofrendo alterações. O meio continua o mesmo. As mesmas características que existiam há, sei lá, 50 anos atrás, prevalecem hoje. Então, não teve muita mudança na população. Agora, se depois de 50 anos você fez um cálculo, então, hoje em 2020, em 2070 você calcula as frequências gênicas e genotípicas daquela população de novo. Se depois de 50 anos você percebe que essas frequências estão se alteraram de uma maneira significativa, ou seja, em 2020 a frequência do gene dominante era de 30%. Em 2070, a frequência do gene dominante naquela população foi para 90%. Mudou bastante porque teve algum motivo. E o motivo é que essa população está evoluindo. Lembrem-se, turma, que conversamos na nossa última aula. Evoluir não é melhorar. Se você pensa assim, você está raciocinando errado o conceito de evolução. Evoluir é se transformar, é mudar as características de uma determinada população. Então, o nosso teorema serve para isso, para determinarmos quanto e como o equilíbrio da população está sendo afetado pelas mudanças do meio. Bom, agora a gente vai entrar em um ponto da prova que vai te perguntar o seguinte, velho, se em 2020 e 2070 vocês fizeram o cálculo das frequências e deu praticamente a mesma coisa, nada mudou. Agora, se em 2020 fizemos um cálculo, em 2070 fizemos o outro, e aí teve uma mudança muito grande, a prova pode te perguntar, velho, o que está acontecendo? Por que está mudando? Você já deduziu aí que mudou. Você calculou em 2020, o dominante estava 30%. Você calcula em 2070, o dominante está a 90%. Explica por que teve esse aumento da frequência. E é isso que a gente vai falar agora aí na apresentação. Os fatores que vão alterar a frequência gênica, portanto, a frequência genotípica também. Então, vamos lá, turma. Anota aí quais são esses fatores, para vocês poderem entender legal isso aí. Começamos, então, com esses cruzamentos. Cruzamentos não ao acaso.
Lembra que a gente determinou que para esse teorema funcionar, a população tinha que ser bem grandona, tinha que ser uma população de milhares ou milhões de indivíduos. A população, todo mundo podia transar, todo mundo podia cruzar, ou seja, os genes estão correndo dentro da população de forma igual. Quem é dominante quem tem a característica do gene dominante tem a mesma chance de gerar um filho do que um indivíduo que tem a característica excessiva. Então, tinha cruzamentos ao acaso. Quando o cruzamento ocorre não ao acaso, obviamente, alguns genes não conseguem perpetuar na espécie. Como assim? Um cruzamento não ao acaso, um ótimo exemplo disso, são os cruzamentos preferenciais. O que seria esse cruzamento preferencial, turma da manhã? São somente alguns indivíduos da população que conseguem se reproduzir. Eu dei o exemplo para vocês do macho alfa de um bando. Ali você está vendo, então, um bando de gorilas e somente alguns machos se reproduzem. Então, aqueles machos que não conseguem se reproduzir porque os machos alfa, o macho alfa, né, ou o macho beta não permite, os genes que estão com ele não vão para frente. Então, você vai estar afunilando somente os genes daqueles indivíduos. Um outro exemplo muito bom também disso em prova é o que acontece em uma colmeia, né, uma sociedade de abelhas. Somente uma fêmea se reproduz, ou seja, somente os genes que estão com ela serão perpetuados. Lógico, você tem alguns machos ali que vão fecundar a fêmea, mas é só uma fêmea, então você tem um cruzamento não ao acaso. Estão entendendo isso? Uma outra coisa também, que pode alterar a frequência gênica, seriam os intercruzamentos. Cruzamentos entre parentes durante muitas gerações. Eu coloquei o exemplo aí para vocês do rei Carlos II da Espanha, que ele reinou em Espanha no final do século XVII, início do século XVIII. Ele apresentava uma série de problemas de saúde físicos e mentais, porque ele era fruto de uma série de cruzamentos endogênicos, ou seja, cruzamentos entre indivíduos que eram parentes. Só para você ter ideia, o pai do rei Carlos era tio da mãe dele. E isso acontecia para que o poder ficasse perpetuado dentro de uma família. Agora, turma da manhã, muito cuidado com isso. Eu não sei se foi nessa turma que me perguntaram. Quando, por exemplo, um primo e uma prima vão ter um filho, o filho vai nascer com um problema? Não, não é assim que funciona. O que acontece nesses intercruzamentos, gente, é que uma característica que seja uma característica que gere uma doença que tem numa família é muito mais provável. Imagina então, na sua família, talvez tenha alguma característica que seja comum entre os indivíduos que gera uma doença, sei lá, diabetes, uma cardiopatia, uma pressão alta, enfim. Então imagina o seguinte, você tem uma família que muita gente apresenta pressão alta. Existe, portanto, um gene, uma característica genética na sua família que faz com que esses indivíduos tenham essa pressão alta. Aí eu te pergunto, você vai ter um filho. Aonde que você acha que é mais provável de você achar esse gene que gera essa pressão alta? Vai ser no indivíduo da sua família ou fora da sua família? É mais provável que o seu primo, que o seu tio, que sua tia, sua prima, seu irmão, sua irmã tenham esse gene. Então, é esse o problema dos intercruzamentos, tá bom? Os intercruzamentos, eles aumentam a tendência, a probabilidade do filho deste casal ter uma característica que é comum à família. Mas não tem nada desse papo, que o primo e prima casa vai ter um filho com um problema mental. Não, a não ser que nessa família existem vários casos com problemas mentais associados à genética. Entendeu como é que funciona? No caso do rei Carlos II, foram tantas características que existiam nessa família que caiu tudo em cima dele. Ele nasceu, por exemplo, com problema mental, ele nasceu com problemas físicos, ele morreu com 39 anos, mas já parecia um senhor de 70. Ele era infértil. Gente, ele tinha um tanto de coisa. E isso tudo se deu por esses intercruzamentos. Entendeu agora? Isso, obviamente,
obviamente, afeta diretamente a frequência dos genes, porque somente aqueles genes estão sendo passados para a próxima geração. Então, esse daí, meus queridos, é o primeiro fator que pode alterar a frequência. Por que mudou de 2020 para 2070 a frequência dos genes? Você pode responder. Porque nesses 50 anos aí, começou a ter um cruzamento preferencial. Somente um macho que estava reproduzindo. Então, somente os genes deles que foram para frente. Beleza? Tranquilo? Vamos então para o próximo aí. Próximo fator que pode alterar essa frequência é uma migração. Como que vai funcionar essa migração? Vou desenhar colorido para vocês aí. Temos, portanto, a população número 1. Essa população número 1 de joaninhas. E vocês estão observando que as joaninhas apresentam características diferentes em relação à cor do oh meu Deus do céu, do élitro. Élitro é aquela asinha mais dura que ela tem. Então você tem élitros vermelhos, verdes e amarelos. Beleza. Imaginem então, se há uma migração de alguns indivíduos para a população 2. Essa população 2 ela é composta de somente por joaninhas verdes. Não tem joaninha vermelha e amarela. Quer dizer, então, que a frequência da característica verde na população 2 é muito maior do que a frequência da população verde na população, da característica verde na população 1. Você está vendo, está aí na sua cara. O que poderia alterar essa frequência de 100% de joaninhas verdes na população 2? Migração. Vir alguém da população número 1 com genes diferentes para a população 2. Perceba que agora a frequência da característica verde não é mais de 100%. Chegou aí uma joaninha amarela. Cacique, mas agora está de 90%. Beleza. Mas essa joaninha amarela talvez tenha um gene dominante. Imagine que o gene amarelo seja dominante em relação ao verde. Então, na hora que essa joaninha amarela ela reproduzir, existe uma probabilidade bem grande de ter mais joaninhas amarelas. E daqui a 50 anos, talvez, essa população número 2, que tinha 100% de joaninhas verdes, passe a ter agora 20% de joaninha verde e 80% de joaninha amarela. Então, está aí um ótimo fator. O que aconteceu entre 2020 e 2070? Chegou uma turma aí que, com genes novos, eles começaram a cruzar, alterou a frequência. Legal? Mais um fator importante são as mutações. Essas mutações são alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA que vai gerar uma característica nova. Eu quero que vocês aí do outro lado, meus queridos, anote aí no seu caderno. Essas mutações gênicas sempre são aleatórias. Nunca acontecerá uma mutação gênica em um ser vivo que ele precisa que aconteça. Não é. A mutação é a consequência de um erro. E aí a gente vai voltar um pouquinho, só um pouquinho. Lá nas aulas de Bio 1, que a gente estava falando sobre mitose e meiose. Para fazer uma divisão celular, seja mitose, seja meiose, precisamos pegar o DNA do indivíduo e tirar uma cópia dele. Lembra? Você pega então o cromossomo, tira uma cópia do cromossomo, para depois colocar o original em uma célula e a cópia na outra, para que as duas células tenham o mesmo cromossomo. Então, o objetivo é que na hora de você tirar essa cópia, na hora de você duplicar o DNA, espera-se que o DNA saia idêntico. Certo? Ali, ó, você vai perceber então que a sequência de bases dessas duas moléculas de DNA são a mesma. E se são as mesmas sequências, significa então que as características serão as mesmas. Senhores, mutação é quando você vai duplicar esse DNA e você erra. E existem algumas maneiras disso acontecer. E eu não acredito muito que isso seja questão de prova de Enem. Eu acho que isso é muito específico. Mas se você for fazer uma prova de vestibular tradicional, preste atenção nisso daqui. Ó. Vamos lá, turma. Mutação por substituição. O que seria isso? Você tem essa molécula linda de DNA. Você vai tirar uma cópia dessa molécula de DNA. Só que na hora que você tira a cópia, olha o que você faz. Você troca uma base de um lugar com a outra. Você substituiu, então,
você passou a timina para lá e a citosina para cá. Se você pensar que essa molécula de DNA tenha 1 bilhão de bases nitrogenadas, eu estou colocando só um pedacinho, será que a troca de apenas 2 bases, eu substituir uma pela outra, faria algum efeito, teria algum efeito prático no indivíduo? Para você, meu lindão, que estudou comigo lá atrás, aquela matéria de síntese proteica, você sabe como é que funciona. A cada 3 bases nós temos um códon que vai determinar um aminoácido na proteína, né? E se você altera essa sequência das bases, a informação muda. O aminoácido que entrar não vai entrar mais, vai entrar um outro. Então a proteína mudou inteira. Significa então que a característica será mudada. Só porque você errou ali, ó. Ali só para você ver antes. Era para ser timina e citosina, e você, na hora de tirar a copa, você colocou citosina e timina. Acabou com tudo. E por que isso aconteceu, gente? Aleatório, foi um erro. Foi um erro que não foi detectado, porque também discutimos na aula de mitose que esses erros devem ser detectados. Existem pontos de checagem durante o processo de duplicação de DNA, que você fica procurando esses erros. E quando acha esse erro, você tenta reparar. E se você não repara esse erro, a célula ela tende a se suicidar. Lembra disso? A célula tende a sofrer apoptose. Ela se autodestrói. Por quê? Porque o DNA saiu errado, eu não posso continuar. Mas se passou em branco no ponto de checagem, você não reparou e a célula também não sofreu apoptose, esse erro vai para frente, alterando então a frequência. O gene que mandava fazer uma coisa vai mandar fazer outra agora. Alterado, você tem essa frequênciazinha mudada. Pode ser por substituição, a mutação, ou seja, o erro, né? Pode ser por inserção na hora de você construir a nova molécula de DNA. Se errou, você colocou uma base nitrogenada a mais, que não tinha que estar ali. Você colocou essa adenina com essa citosina no meio, não tinha que estar aí. E nem a adenina com citosina, né, já estaria errado, teria que ser adenina com timina, já está tudo bagunçado aí. Temos também uma mutação por deleção. Nesse caso, a mutação por deleção, você esquece de colocar um tipo de base. Ou seja, 3 possibilidades de acontecer o erro na duplicação. Você muda uma de lugar com a outra, você coloca uma a mais que não era para estar ali, ou você tira essa que estava lá, que não era para estar ali. Beleza? Mutações, então, alteram frequência gênica. Outra coisa que altera, discutimos também lá na aula da semana passada, a seleção natural. Seleção natural é o ambiente selecionando as melhores características para os indivíduos sobreviverem. Dei um grande exemplo e vou repetir, porque é importante. É importante porque prova adora cobrar isso de vocês, meus queridos. O exemplo das mariposas e o melanismo industrial. Lembram disso? Aquelas mariposazinhas que viviam em troncos de árvores na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Tínhamos de todas as duas cores. Tínhamos mariposas claras e mariposas escuras. Pensa comigo, qual é que tem a pior característica? Nesse momento, você pode responder, as escuras, cacique. Bom, depende. Tem passarinho para comer ela? Porque se não tiver passarinho para comer essas mariposas, ser escuro não é ruim. Só é ruim a característica mariposa escura nessa situação se tiver um predador de mariposa. Se a mariposa tiver um predador no meio, obviamente esse predador vai ter uma facilidade maior de identificar as mariposas escuras. Então elas tendem a desaparecer. Então a frequência do gene para escuro e, consequentemente, a frequência das mariposas escuras diminui bastante nesse meio e aumenta bastante também a frequência dos genes e dos fenótipos para a mariposa clara. A seleção natural, ela atua, de novo, quando há uma mudança no meio. Tem a Revolução Industrial, tem liberação de fuligem aí nessa floresta. Esses troncos que eram mais claros passam a ficar mais escuros pela poluição. Assim, as mariposas claras, elas ficam mais visíveis para o passarinho. Você percebeu? Quem que determinou qual que era a melhor característica? O meio. O meio mudou, então agora o que era bom antes não é mais.
as mariposas claras vão diminuir, elas serão predadas, e as mariposas escuras, elas tendem então a reproduzir mais e aumentar a sua frequência. Ótimo, então, fator que altera a frequência gênica, a seleção natural. Lembra que para o teorema funcionar, para a gente fazer aquele cálculo, isso não pode acontecer, porque senão ele vai ficar mudando toda hora. A população ela não pode estar sofrendo nenhum fator evolutivo. Ou seja, essa seleção natural não pode agir. E para ela não agir, o que tem que acontecer? O ambiente tem que estar equilibrado, não pode mudar. Se mudar o ambiente, a seleção natural pode agir de novo. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Mais uma, na verdade, o último fator de relevância para as provas que altera a frequência gênica é essa oscilação de genes que tem alguns exercícios que vão chamar de deriva genética. Tem gente que acha que isso é a coisa mais difícil do mundo. Não é, é super simples. O problema é que a gente não lembra que ele existe. A deriva genética pode acontecer, só faz sentido em pequenas populações e que são alterações que acontecem totalmente ao acaso e vai gerar uma mudança na frequência. Deixa eu te mostrar como. Turma, vamos imaginar então, uma população grande com um total de 15 mil indivíduos. Vamos usar o exemplo da mariposa, que a gente acabou de falar? Então, se tem uma população de 15 mil mariposas, temos 12 mil mariposas, eu chamei de indivíduo A, vamos falar que são 12 mil mariposas claras. E que são 3 mil mariposas escuras. É o que você tem nessa população. Agora, eu vou pegar uma outra população de mariposas, mas vai ser uma população pequenininha, bem menor, de 150 indivíduos. Nos quais 135, 90% são claras e 15 indivíduos, 10% são escuros. Beleza. A deriva genética, minhas múmias, é quando há uma alteração totalmente ao acaso. Tipo, imagina que 15 mariposas escuras tenham morrido por algum motivo. Elas morreram, cara. 15. Tanto na população grande quanto na população escura. E se 15 mariposas, na população escura não, na população pequena, e se 15 mariposas morreram, elas não vão conseguir reproduzir, os genes dela morrem com elas. Avalie para mim qual que é a consequência da morte de 15 mariposas escuras na população grande e na população pequena. Olha lá. Se por algum motivo 15 indivíduos escuros deixarem de se reproduzir, ou seja, morreram, a população passa para 14.985 indivíduos. Aonde? 12 mil indivíduos continuam sendo claros, a frequência então passou de 80,08%. Morreram 15 indivíduos escuros, sobraram 2.985. A frequência passou para 19,92%. Eu peço para que você avalie isso. Avalie qual é a diferença entre as frequências antes da morte e depois da morte desses indivíduos numa população grande. Você percebeu que essas frequências, a mudança foi insignificante? De 20% de escuras passamos para 19,92%. Ou seja, cara, é a mesma coisa, não mudou quase nada. Agora, essa oscilação, essa deriva genética, essa morte desses indivíduos ao acaso, em uma população pequena, faz uma puta com a diferença. Antes, 90% dos indivíduos eram claros, agora 100% são. Antes, 10% dos indivíduos eram escuros, mas eles morreram. Indivíduos escuros, 0%. Cara, de 10% para 0%, a diferença é bem significativa. E é exatamente por isso, meus caros, vocês vão anotar aí para mim. Essa oscilação gênica, deriva genética, é uma alteração que acontece ao acaso. Tá? Eu vou dar um outro exemplo para ver se você entende. Você entende? Pega a população do Japão e pega a população do seu bairro. Tá? Calcula quantos asiáticos tem no Japão e quantos asiáticos tem no seu bairro. E digamos que no seu bairro, esses asiáticos são todos da mesma família, moram na mesma casa ou moram na mesma rua. Gente, pensa, se eu matar não, né? Pelo amor de Deus, longe de mim. Mas, se 300 asiáticos morrem no Japão,
qual que é a alteração da frequência de indivíduos de olhos puxados que tem no Japão? Praticamente nula, porque lá só tem gente de olhos puxados. 300 morrerem, ou seja, se 300 deixarem de reproduzir, significa então que a frequência de olhos puxados continua muito alta no Japão. Mas e se 30 indivíduos, até eu diminuí em 10%, 30 indivíduos asiáticos do seu bairro morrem? Sei lá, teve um desastre na casa deles, o gás vazou, explodiu a casa e morava 30 indivíduos lá e os 30 morreram. O que aconteceu com a frequência de indivíduos de olhos puxados, da característica olhos puxados no seu bairro? Foi praticamente a zero. Entendeu como é que funciona? Então, essa oscilação ela é aleatória, não sei por que ela acontece, mas ela só vai ter um resultado significativo em populações pequenas. Tá bom? Outra coisa que também pode oscilar os genes é o que a gente chama de princípio do fundador. Esse princípio do fundador é que a gente fala o seguinte, cara, uma nova população será fundada. Quem serão os primeiros indivíduos dessa população? Você não entendeu? Deixa eu desenhar para você. A população original é essa daí. Eu já ensinei para vocês na última aula como que calcula a frequência gênica e a frequência genotípica de uma população. Se pedisse para você aí, ó, qual que é a frequência do gene dominante e do gene recessivo nessa população? Você lembra o que você tinha que fazer? Você tinha que contar quantos genes dominantes tem nessa população. Lembrando que cada indivíduo homozigoto dominante tem 2 genes dominantes, azão e azão, são 2. E cada heterozigoto tem um gene dominante. Então, conta aí para mim, querida, rapidinho, quantos genes azão vocês têm nessa população? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 genes dominantes. Ao todo, então, são 22 genes dominantes. No universo de 40 genes possíveis. Lembra que o conjunto de todos os genes, quantos genes temos nessa população? São 20 indivíduos. Se cada indivíduo tem 2 genes, temos 40 genes ao total. Isso seria o pool genético. Para você calcular a frequência do gene, você conta quantos genes dominantes tem nessa população e divide pelo número total. 22 dividido por 40 daria 0,55. Então, 55% dos genes ali são dominantes. Significa que 45% dos genes são recessivos. Se quiser fazer a conta, é só fazer aí, ó. Quantos genes recessivos tem e divide pelo número total, que seria 40. Frequência genotípica, agora é diferente. Quantos indivíduos são azão-azão ali dentro? Quantos são azão-azinho e quantos são azinho-azinho? Aí é só contar. Indivíduos azão-azão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Num total de 20. São 7 indivíduos azão-azão em 20 joaninhas. Então, a frequência do azão-azão é de 35%. Frequência do heterozigoto de 40%. Frequência dos homozigotos excessivos de 25%. É 25%? Estou na minha frente aqui o negócio. 25%. Boa, Cacique. Fez o cálculo com cabeça rápido. Legal. Agora, beleza. Então, você já tem essas frequências aí. O que seria o princípio do fundador? O princípio do fundador é a gente fundar, gerar uma população nova, tá? E essa população nova será fundada por alguns indivíduos da população original. Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que funciona. Ô, gente, tem como fazer isso para mim? Olha lá. Imaginem, então, que 2 joaninhas amarelas, e você, inteligentíssimo, uma múmia de milhares de anos, cheia de conhecimento, você sabe. Você já consegue definir aí para mim qual é a ordem que o gene dominante dá, seja verde, certo? Porque quem tem gene dominante é verde. E a ordem do gene recessivo, seja amarelo. Imagina, então, que 2 joaninhas amarelas e uma joaninha verde, elas migrem, saem da população original, vai fundar uma população já do outro lado. Beleza, isso é o princípio do fundador. Quem foram os indivíduos que chegaram nessa nova população? Porque, a princípio, se eu perguntasse para você, cara, se eu criar uma nova população a partir dessa original, qual que seriam as frequências?
Alguns poderiam falar assim, a cacique seria parecida. Não, depende de quem vai fundar essa população nova. Nesse caso, você tem aí, então, ó, pool genético. Quantos genes no total você tem nessa população nova por enquanto? Você tem 6. 2 da primeira amarela, 2 da verde e 2 da segunda amarela. 6 genes ao total. Mas desses 6 genes, quantos são recessivos? 5. E se elas começarem a se reproduzir, depois de um tempo eu vejo isso daí. Olha que interessante. A população nova, ela tem muito mais joaninhas amarelas do que a população original. Por quê? Porque quem fundou foram mais amarelas, vieram mais genes recessivos que dominantes. E nessa população nova, se eu for fazer o cálculo da frequência do gene azão, eu tenho só 2 gene azão aí dentro, estão vendo? Só 2. No universo de quantos? 3, 6, 9, de 20. Então, o gene azão tem uma frequência de 10% aí, ó. 10%. Lá na população original é de 55%. Na população nova é de 10%. Por que foi só de 10%? Porque vieram poucos. Quem fundou não trazia esse gene. Os indivíduos que fundaram essa população nova, meus queridos, eram praticamente puros homozigotos recessivos. Então, agora você tem uma frequência de genes recessivos. Nenhum, 0. Antes era 35%, aqui já foi para 0. Não tem nenhum indivíduo homozigoto dominante. Heterozigotos, 2 em 10, 20%. Homozigotos recessivos, 8 em 10, 80%. Então, vocês estão vendo aí que mudou. Turma, então agora vocês entenderam aí o que seria esse princípio do fundador, né? A característica, a frequência da característica vai ser determinada de acordo com quem fundou e chegou. Legal. E aí agora eu quero fazer 2 exercícios com vocês. Primeiro, essa daí da... Aqui está com 2 Fs. É o FRJ só, tá? Não é o FFRJ. De acordo com o teorema, ou teoria de Rayleigh-Weinberg, em uma população em equilíbrio genético, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Ou seja, para ficar tudo constante, tudo bonitinho, alguma coisa tem que acontecer. E é o que a prova te pergunta. Uma questão totalmente teórica sobre esse assunto que a gente está falando. Para você ter, então, esse equilíbrio de genes e de genótipos, o que tem que acontecer? A população tem que ser grandona, todo mundo tem que ter a mesma chance de cruzar. Eu não estou falando que todo mundo vai cruzar, mas a chance tem que ser a mesma. E não pode ter fator evolutivo, ou seja, não pode estar tendo mutação, não pode estar tendo seleção natural, porque são aqueles fatores que a gente acabou de ver. Se alguma daquelas coisas acontecer, muda a frequência. Então, olha lá, letra A. A população seja infinitamente grande. Essa palavra infinitamente, ela é meio capciosa, né? Infinitamente grande, ou seja, ela nunca para de crescer. Não é isso, ela tem que ser grande. Então, ótimo. Anote aí no seu caderno que essa palavra infinitamente, apesar de não ser a melhor palavra para ser usada, ela estaria certa também, beleza? População infinitamente grande, cruzamentos correndo ao acaso e isentos de fatores evolutivos. Mutação, seleção natural, migração. Perfeito. Letra A. Vamos então identificar os erros das outras alternativas. Letra bola. O tamanho da população seja reduzido. Errado. Tem que ser grande. Letra C. A população seja infinitamente grande. Tá. Legal. Os cruzamentos ocorram de modo preferencial. Lembre-se, não pode. Preferencial significa que somente alguns se reproduzem. Então, só esses genes que vão passar para frente. Então, vai aumentar a frequência desses genes e os outros desaparecem. Então, não pode, a letra C está errada por causa disso. E a letra W, a população seja reduzida, também está errado aí. Meus filhos, ótimo. É uma questão aí teórica. Chiquinho. Agora, alguém me chamou? Tem alguém me chamando aí, gente? Hein? Tem alguém me chamando? Não? Tá bom. Aposto que alguém vazou o microfone aí, ela tá com vergonhinha de conversar comigo, né? Filhinhos, olha só. Temos então agora essa questão aqui é da Mackenzie Paulista. Olha aí, ó.
Eu gosto muito dela, porque é uma questão relativamente simples, mas ela envolve um gene a mais. Se numa população humana em equilíbrio genético, as frequências dos genes ISão-A, ISão-B e ISinho, que condicionam o tipo de sangue são iguais, concluímos que nessa população existe. Aí você está observando que as alternativas elas estão trabalhando os fenótipos, né? Mais indivíduos do tipo A, quem tem mais sangue A, mais sangue O, AB. E aí que é a coisa mais linda. Olha a primeira coisa da frase. Se numa população humana em equilíbrio genético. Cara, se está em equilíbrio genético, a conta já está feita. Eu já posso imaginar, posso calcular. Só que eu ter as frequências, quem são, quantos indivíduos terão em cada tipo de sangue. E para isso, eu vou te chamar aqui, ó, para a nossa câmera 2. Vamos lá, meus queridos. Então vamos resolver essa questãozinha aqui. Você vai me acompanhar. Qualquer dúvida, me manda aí no chat. Tá legal? Primeira coisa, a questão está falando sobre tipagem sanguínea, a aula que já tivemos. Essa daí já tem que estar bem clara na sua cabeça. Tipagem sanguínea, só que nesse caso falamos apenas do sistema ABO. Aqui não fala do fator RH. Porque os genes ISão-A, ISão-B e ISinho definem somente se o sangue será do tipo A, B, AB e o O. RH positivo, RH negativo, já é dependente de outro par de genes, é aquele Rzão, Rzinho. Mas você lembra disso? Estamos isso lá na segunda lei de Mendel. Turminha, outra coisa que é muito importante vocês lembrarem na prova, isso é coisa que a prova às vezes não entrega, tá? É você lembrar quais são as ordens que cada um desses 3 genes dá lá na tipagem sanguínea sistema BO. O gene ISão-A, turma, qual é a ordem que ele dá se você receber? O gene ISão-A, cuidado, não manda você ter o sangue do tipo A. Não é essa ordem. Você lembra? Cara, eu não desenhei aqui, olha que pecado. Você lembra qual que é a diferença? Vou desenhar aqui porque há tempo. Você lembra qual que é a diferença dos sangues do tipo A, do tipo AB, do tipo B e do tipo O? Não desenhei porque, enfim. Qual é a diferença desses tipos sanguíneos? A diferença prática. Você tem que saber isso. Sangue que é do tipo A é chamado do tipo A, sim, porque ele apresenta as proteínas que chamamos de A na membrana das hemácias, não é? Quem tem o sangue do tipo B é que apresenta as proteínas B na membrana das hemácias. Sangue do tipo AB apresenta proteína A e proteína B. E sangue do tipo O apresenta nenhuma proteína. Ou seja, os genes relacionados ao sistema BO não manda você ser de um tipo de sangue, não. Manda você produzir ou não determinadas proteínas. Lembraram disso? Então, vamos relembrar esse negócio. O gene ISão-A da ordem produza a proteína A. Essa é a ordem que ele dá. O gene ISão-B produza a proteína B. Ordem dada. E o gene ISinho, turma da manhã, dava ordem, na verdade, não produza proteínas. É importante a gente lembrar, principalmente nessa questão, mas como a prova sempre fala sobre tipagem sanguínea, cara, imprescindível. Tem que saber qual que é a ordem que cada gene dá para você depois determinar os fenótipos. Produza proteína A, produza proteína B e não produza proteínas. Esses 2 genes são dominantes, porque eles têm letras maiúsculas. O gene ISinho é o recessivo. E você já lembra, se temos um recessivo, a ordem dele só será obedecida na ausência do dominante. Genes dominantes devem ser obedecidos só de estarem presentes.
Beleza, legal. A prova quer saber, nessa população que está em equilíbrio, quantos indivíduos, se eu não me engano, deixa eu só relembrar aqui, ó. A prova, não fala quantidade não. Quantos indivíduos nessa população seriam do tipo A, do tipo AB, do tipo B e do tipo O? Eu preciso da frequência dos genes. Uma coisa que eu sei é que a soma dessas frequências, frequência do isão A, mais a frequência do isão B, mais a frequência do isinho, tem que ser igual a 1 ou 100%. Por que tem que ser igual a 100%? Porque são esses únicos 3 genes que existem. Então, junto todos os genes que existem, você tem 100% dos genes. O que a questão falou para nós aí, oh meu Deus, no anunciado, é que a frequência dos 3 genes é igual. Então, se é igual, aí já entra a maldade da matemática. O total é de 100%. Se a frequência de isão A, isão B e isinho é igual, então eu tenho que pegar 100% e dividir por 3. Que ficaria, então, 33,33333%. A gente pode, portanto, arredondar. Qual que seria a frequência, meus amigos, dos genes isão A, isão B e isinho nessa população? Posso colocar aqui, ó, 0,33, 0,33 e 0,33. Claro que o total aqui vai dar 0,99, mas como é uma dízima, você vai considerar que o 0,33 vai funcionar para nós. Entendeu? Então, como é que a gente deduz nessa questão qual que é a frequência dos genes? Se a prova tivesse colocado 2 genes só, aí se falasse que a frequência é igual, então é 50-50, 0,5, 0,5. Como são 3, 0,33 para cada um. E só com isso já conseguimos, porque a população está em equilíbrio gênico, já conseguimos deduzir qual é a frequência dos fenótipos que virão pela frente. Como que a gente faz isso? Vem comigo aqui, ó. Turma, quantos indivíduos será que são do tipo A nessa população? Bom, para a pessoa apresentar tipagem sanguínea A, ela tem 2 genótipos possíveis. Ela pode apresentar o genótipo isão A, certo? Ou pode apresentar o genótipo isão A, isinho. Você concorda comigo que em ambos os casos o resultado é o mesmo. O sangue será do tipo A. Produza proteína A, vai produzir o A. Produza proteína A, não produza nada. Mas como o que manda produzir é dominante, se obedece ele. Ótimo. Calculando isso daí, meus filhinhos lindos do meu coração. Para nascer um indivíduo isão A, esse indivíduo precisa receber o isão A do seu pai e o isão A da sua mãe, certo? Agora, qual é a chance desse indivíduo receber o isão A do pai? Eu sei que a frequência desse gene nessa população é de 0,33, ou seja, 33%. Então, ele precisa receber um gene isão A do pai, 0,33, e se é E, nós vamos multiplicar, receber um gene isão A da mãe, que também tem 0,33 de probabilidade, de frequência. 0,33 vezes 0,33, se eu não me engano, daria 0,1089, alguma coisa assim. Eu vou arredondar para 0,11. Então, numa população em que a frequência do gene isão A é igual a 0,33, a chance do indivíduo ganhar um isão A e um outro isão A é de 0,11, ou seja, de 11%. Portanto, conseguimos deduzir que 11% dos indivíduos, vamos colocar aqui, ó, 11% dos indivíduos tem o genótipo isão A nessa população. Você chegaria na prova e falava, cacique, então 11% dessa população tem o sangue tipo A? Não, você deve lembrar que ainda existe a possibilidade do indivíduo ser isão A e isinho. Qual é a chance desse indivíduo nascer, Tô? Chance de nascer um isão A
0,33. Chance de receber um izinho, 0,33. Aí o aluno vem e vai escrever 0,11 aqui para mim. Mas toma cuidado. Se você olhar a aula da semana passada, é assim quando eu olho, cara, você tem aula gravada, só lá no YouTube olhar. Se você pegar aquela aula da semana passada, a gente concluiu que o indivíduo que é heterozigoto, ele tem que receber o isão A de um dos pais, não é isso? E o izinho do outro dos pais, do outro parental. Então pensa comigo. O indivíduo é isão A e izinho. De quem veio esse isão A? Esse isão A pode ter vindo do pai ou da mãe. Significa então que para um indivíduo nascer heterozigoto, existem duas possibilidades. Uma possibilidade, o isão A veio do pai. Na outra possibilidade, o isão A veio da mãe. Então, são duas vezes essa possibilidade aqui, ó. O isão A, chance de chegar, 0,33. Chance de chegar o izinho, 0,33. Mas, uma possibilidade, o isão A veio do pai, na outra possibilidade, o isão A veio da mãe. Então, lembrem-se, em indivíduos homozigotos, você só multiplica as frequências dos genes, porque não tem outra chance. Esse isão A veio da mãe, esse isão A veio do pai. Ah, mas esse veio do pai? É a mesma coisa, o resultado é a mesma. Aqui faz diferença. Em heterozigotos, sempre temos que duplicar. 0,33 vezes 0,33, chegamos ao valor de 0,11 vezes 2, 0,22. Ou seja, chegamos então no resultado que 22% dos indivíduos dessa população seriam isão A e izinho, tiver essas frequências. Agora, quantos indivíduos então, meus lindos, são do tipo A? Bom, fenótipo tipo A é 11 mais 22, porque esses dois aqui têm o sangue do tipo A. Então, 33% dos indivíduos apresentam sangue do tipo A nessa população. Beleza? Estou de olho ali no chat. Gente, hoje vocês estão aí com os dedos bem fachados, hein? Ninguém mandou nenhuma pergunta agora. Só reclamou que o microfone cortou. Mas eu vou, então, deduzir aqui, aqui em casa, que vocês estão entendendo, então. Vamos fazer do tipo B agora? Vamos lá calcular as frequências do indivíduo do tipo B? O raciocínio é exatamente o mesmo, porque aqui os genótipos são muito parecidos. Primeiro, para o indivíduo nascer com sangue do tipo B, quais são os genes que eles têm que receber? Ele pode ser isão B, ou isão B, izinho. Aí agora vamos fazer mais rápido, que eu não vou parar para ficar contando toda a história. Chance de nascer isão B é homozigoto, porque as duas ordens são iguais. Se as duas ordens são iguais, não faz diferença de quem veio do pai ou veio da mãe, eu só calculo as frequências. Frequência do isão B, 0,33. Frequência de chegar outro isão B, 0,33. Então, 0,11. Anota aí, ó. 11% então dessa população seria isão B. Isão Bzinho. Chance de chegar um isão B, 0,33. Vezes. Chance de chegar um izinho, 0,33. Mas como é um indivíduo heterozigoto, eu tenho que contar essa possibilidade duas vezes. Duas vezes 0,33 vezes 0,33, se você fizer o cálculo aí, você vai ver que fica 0,22. Então, 22% dessa população seria isão Bzinho. Indivíduos isão tipo B na população, 33%. Legal. Agora, vamos fazer esses dois. Está faltando só esses dois para a gente terminar. Para o indivíduo, turma, nascer com sangue do tipo AB, quais são os genes que ele tem que receber? Tem que receber um gene isão A, que manda ele produzir a proteína A, e tem que receber um gene isão B.
Meus queridos, temos aí, então, 14 alunos assistindo isso com a gente. Calcula aí para mim. Esses indivíduos aqui, ó, eles são homozigotos ou heterozigotos? Cuidado para aquele aluno que aprendeu aquela genética rasa. Homozigoto é quem tem dois dominantes. Eu nunca te falei isso. Isso é errado. Homozigoto tem dois dominantes. Que bobagem! Não é assim que funciona. Gene da ordem. Isso que tem que estar na nossa cabeça. Qual é a ordem do gene da? Ah, ele é dominante excessivo, cacique. Foda-se, não faz diferença por enquanto. Eu quero saber qual é a ordem que o gene dá. Qual é a ordem que o genizão A dá para o indivíduo que o recebe? Produz a proteína A. Qual é a ordem que o indivíduo isão B dá para o indivíduo que o recebe? Produz a proteína B. Porra! As ordens são iguais? Não são. São ordens diferentes. Se as ordens são diferentes, significa o quê, meus queridos? Significa que esse indivíduo, ele é heterozigoto. Ele não é homozigoto. Ah, ele tem dois genes dominantes. Cara, tire sua cabeça. Dominância e recessividade só funcionam para saber qual ordem vai ser obedecida. Homozigoto e heterozigoto é para saber quais ordens foram dadas. Se os dois genes dão a mesma ordem, homozigoto. Se os dois genes dão ordens diferentes, eu não quero saber se um é dominante ou outro é recessivo. Não quero saber. As ordens são diferentes, heterozigoto. Inclusive, vocês lembram o que a gente chama, qual que é o padrão de dominância que tem aqui? Lembra? Quando você tem dois genes, isso aqui é heterozigoto, né? Produz a proteína A, não produz a proteína nenhuma. Ordens diferentes, heterozigoto. Nesse caso, você obedeceu a ordem do gene dominante. Né? Posso até fazer assim, ó. Obedecemos a ordem do gene dominante e ignoramos a ordem do gene recessivo. Quando isso acontece, quando você tem duas ordens diferentes e obedece a ordem de apenas um, chamamos esse padrão de dominância completa. Lembra? É a dominância completa aqui, dominância completa aqui. Porque você obedeceu esse e não obedeceu esse. Agora, quando você recebe ordens diferentes e você vai ver o resultado. A ordem do isão A manda produzir a proteína A. Ele produziu o A ali. O isão B mandou produzir a proteína B. Ele produziu. Nesse caso, então, meus fofos, você obedeceu esse gene e obedeceu esse gene. Quando obedecemos os dois genes, igual esse exemplo que está aqui no quadro, o padrão de dominância é a codominância. Lembraram disso? Isso aí foi lá na base da genética. Às vezes você está aí meio esquecido como é que funciona. Por isso que eu sempre insisto nas minhas aulas de genética. Não fica no azão-azinho, não fica na pobreza do azão-azinho. Fica naquela parte da genética onde só os sábios chegam. Esse azão, qual é a ordem que ele dá? E esse azinho, qual é a ordem? Vamos ver que ordem que vai ter, o que vai ser obedecido, o que não vai. É assim que se faz genética. É assim que se estuda e se faz genética direito, turminha. E vocês, minhas boas, vão fazer isso aí para mim. Beleza. Se já deduzimos que esse indivíduo é um indivíduo heterozigoto, chance dele nascer. Bom, chance de chegar a um isão A, 0,33. Então, vamos colocar aqui, ó. 0,33. E chance de chegar a um isão B. Isão B, 0,33. Mas, como ele é um heterozigoto, então, conto duas. Isão A e isão B, então aqui seriam 22% das pessoas com esse fenótipo. Legal? E para a gente terminar, o indivíduo do sangue do tipo O, fenótipo tipo O. Tipo O é determinado pelo gene izinho, então esses caras têm o genótipo izinho. Ele é um homozigoto. Ele é um homozigoto porque ele tem dois genes recessivos? Não, porque os dois genes dão a mesma ordem. Esse é o raciocínio. E se eles dão a mesma ordem, não conto duas vezes. 0,33 para chegar ao primeiro izinho, vezes 0,33 para chegar ao segundo izinho.
Chance disso aqui acontecer, então, 0,11. Temos, portanto, 11% dessa galera izinho, izinho. E todo mundo que é izinho, izinho é tipo O. Todo mundo que é tipo O é izinho, izinho. Então, olha que fofo, que lindo. Que questão gostosa, maravilhosa para fazer. Como na semana passada eu disse e repito, me sinto um professor de matemática. Não vou falar que eu me sinto um Gabriel, me sinto um Pedro porque sou mais bonito que eles. Os dois juntos. Mas a matemática ainda está dentro de mim. Meus amigos, manda dúvida aí para mim. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu responder as perguntas aqui então. A Isabela. Vamos lá, turma. Não entendi ainda por que o isão A, izinho, e isão A, isão B, né, deve ser, multiplica por 2. Olha só, Bela. Multiplica por 2 porque você tem duas possibilidades diferentes de acontecer. Então, imagine o seguinte, ó. Esse vermelho é o isão A e o vermelho, o azul é o isão A e o vermelho é o isão B, tá? Então, eu ganhei o isão A do meu pai e o isão B da minha mãe. Eu sou AB, então. Eu quero que você entenda que essa é uma possibilidade. Mas existe uma possibilidade também de, ao invés da minha mãe ter me dado o isão A, o meu pai tenha me dado. E minha mãe tenha me dado o isão B. Não é a mesma coisa. Não foi o mesmo espermatozoide do meu pai que chegou. Na primeira possibilidade, o espermatozoide que chegou tinha um isão A. Na segunda possibilidade, o espermatozoide que chegou tinha um isão B. Eu sei que a dificuldade de a gente entender isso é que o resultado é o mesmo. Eu vou ser AB de qualquer maneira. Mas eu sou AB vindo de duas situações diferentes. Quem que me deu o isão A? É igual eu falo, se, pensa o seguinte, se o seu pai te dá 100 reais é uma coisa. Se sua mãe te dá 100 reais é outra coisa. No final, você fica com 100 reais. Mas você percebeu que são duas situações diferentes? Ou o seu pai te dá, ou a sua mãe te dá. Então, quando a gente trabalha essa regra do ou manda a gente calcular a soma das duas probabilidades. Entendeu como é que funciona? Então, todos os indivíduos que são heterozigotos, eles vão receber um gene, sei lá, o isão A, ou vai ser do pai, ou vai ser da mãe. Então, todos os heterozigotos, Bela, eles têm que ser multiplicados por 2. Tranquilo? Beleza? Entendeu ali? Legal. Vocês viram eu falando mal do Pedro aí, do Gabriel? Que falou que cortou o som na hora que eu estava falando mal deles? A Bela perguntou, o Thiago estava reclamando do som, Julinha falou que agora está ok, e a Bela falou que entendeu. Então, meus queridos, tá tranquilo seguir para vocês? Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Não tendo dúvidas, eu achei que isso aqui ia ser um pouquinho mais rápido. Eu precisava de pelo menos 20 minutos para começar o linkage aqui, porque o linkage, o que acontece no linkage? Muita gente tem medo do linkage, é porque o linkage é a terceira lei da genética. A gente fica na cabeça que a genética ela é trabalhada com duas leis. A primeira é a lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Mas temos também a lei de Morgan, que ela fala o seguinte, cara, existe casos que as leis de Mendel não funcionam. E agora? Então, tudo que eu construí nessas últimas semanas com vocês de genética, eu vou ter que te pedir, vamos desconstruir para entender o que é o linkage. Mas para poder explicar, eu precisaria de mais tempo. Aqui no meu relógio já são 1h05, então eu teria 10 minutos. Portanto, vou liberar hoje vocês para almoçar mais cedo. Vão almoçar, vão papar. Na semana que vem a gente começa esse linkage. Turminha, não deixe de assistir os vídeos que eu estou colocando lá no YouTube, as últimas aulas. Para você aí, ó, que está precisando dar uma revisada em genética. Eu já dei a aula lá na turma da noite sobre os conceitos básicos. Ontem foi a primeira lei de Mendel, eletrogramas. Ontem não, quarta-feira. E eu vou postar para vocês hoje, já está pronto, já está editado. E outra coisa, turma, tem gente que fica com preguiça de assistir aula de novo. Todos aqueles momentos assim que eu estou ajeitando a câmera, que eu paro para vocês fazerem um exercício, eu corto tudo, estou editando, estou deixando o vídeo assim um pouco menor. Claro, os vídeos são de 1 hora e pouco, que são aulas, não são vídeo-aulas, são aulas normais.
Mas assiste lá, tá? Se você estiver precisando de genética, já dá uma adiantada, relembrando lá o que era vírus. A gente teve aula ontem, né? Sobre vírus, sobre remoneda. Vai estar tudo lá no YouTube. Beleza? Queridas múmias, um beijo. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Muita saudade. Fiquem com Deus em casa. Bom restinho de sexta, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo. Se cuidem, tá bom? Vambora. Até a próxima. Tchau, tchau.